Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lipsync, São Paulo. História das religiões. Confucionismo e Taoísmo. Do segundo século a.C. até meados do século XX da era cristã, o confucionismo viria a ser a influência mais marcante na vida dos chineses. Para um observador distraído, tanto a filosofia quanto a religião chinesas parecem ser totalmente alheias à filosofia e à religião ocidentais. Por exemplo, cada uma das três principais religiões ocidentais, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, professam a fé em Deus como o fundamento de seu credo. Já a religião chinesa é mais voltada para a conduta humana. Alguns estudiosos se perguntam se os chineses são ou se foram algum dia religiosos. Também se questionam se os antigos chineses tinham deuses, mitos e heróis, a exemplo da maioria dos povos antigos, como os gregos, os japoneses, os hindus da Índia e outros. Mas se nos aprofundarmos e examinarmos de perto sua religião e filosofia, descobriremos que, em certos aspectos, elas não diferem tanto assim da cultura ocidental. Por exemplo, tanto a tradição chinesa quanto a ocidental enfatizam o valor da razão, o papel da moral nas relações sociais e a crença em que a alma do indivíduo está ligada ao transcendente. Para começar, devemos retroceder mais de 2 milênios, quando houve um intenso despertar em todo o mundo. Esse período de quase 6 séculos, de 800 a.C. a 200 a.C., produziu os filósofos clássicos gregos e indianos, os profetas hebreus e o grande mestre chinês Confúcio. Recentes estudos confucionistas têm se tornado uma busca pelo Confúcio histórico, uma descrição dele como pessoa real e não aquela imagem de adoração popular. O personagem histórico que conhecemos por Confúcio foi, na verdade, um homem de nome Kong Shu, que viveu no período de 551 a 479 a.C. e que durante 2 milênios foi conhecido só em algumas partes do que hoje chamamos China. O nome ocidental Confúcio foi de fato criado por missionários católicos que visitaram a China no fim do século XVI. O jovem, que veio a ser conhecido como Kung Fuzi, ou Mestre Kung, e depois Confúcio no Ocidente, cresceu no antigo estado de Lu, no nordeste da China. Os pais de Kung morreram quando ele ainda era criança. Em certa época de sua vida, ele passou 10 anos viajando e visitou muitos outros estados feudais na busca sem êxito de um soberano que seguisse seus conselhos. Aos 50 anos, Kung Fuzi tornou-se um tipo de comissário da polícia em seu estado natal. Foi o mais alto cargo público que ele ocupou e no qual permaneceu por apenas 1 ano. Na velhice, Kung se dedicou mais a ensinar seus discípulos, embora também se ocupasse de música, poesia e conversasse eventualmente com governantes e ministros. Kung sempre se considerou um estudante, embora também se considerasse um professor. Ele afirmava que a ninguém devia ser negada educação, fosse por origens humildes ou parcos recursos financeiros. Embora Kung se visse mais como transmissor que como criador, ele tinha muita certeza de ter uma missão. De fato, a influência de Kung mudou a sociedade chinesa. Por exemplo, antes de Kung, a palavra Shu, ou cavalheiro, se aplicava apenas a homens de alta linhagem como oficiais militares ou nobres. Depois de Kung, Shu passou a ser aplicada a eruditos, que então ascenderam ao topo da pirâmide social. Soldados passaram a ser menosprezados. O cavalheiro era chamado de Shunzu, literalmente filho de príncipe.
Mas os ensinamentos de Kung mudaram essa conotação de forma que cavalheiro passou a ser alguém de elevado caráter moral. Assim, Kung e outros filósofos humanistas foram precursores de uma nova era de sabedoria ética. Para entender sua originalidade, temos que entender como eram as coisas antes dele. Pesquisas arqueológicas demonstram claramente que os povos da antiga China praticavam sacrifício, adivinhação e rituais primitivos. Há 4.000 anos, nos primórdios da história chinesa, essas práticas eram comuns e elas se qualificam a ser consideradas religiosas. Os estudiosos discutem se o confucionismo é uma doutrina filosófica, um ensinamento religioso ou ambos. A palavra religião é normalmente associada a religiões institucionais, que geralmente incluem um sacerdócio, um credo e um ritual. Mas o confucionismo não é associado a nenhum sacerdócio, não ensina que um deus ou deuses devam ser venerados e não contempla a possibilidade de vida após a morte. A rigor, o confucionismo não é nem mesmo associado a quaisquer proposições dogmáticas ou credos, mas envolve um sistema de rituais que tem algum significado religioso. É por isso que o confucionismo também pode ser chamado, em termos gerais, de religião. É uma filosofia moral, como são todas as religiões. É um sistema que explica o funcionamento do universo e como o poder e a casualidade são vivenciados pelos seres humanos. No confucionismo, a percepção de poder é algo que se realiza mais internamente e não que se realiza externamente em algumas forças poderosas que precisam ser controladas, precisam ser rogadas, precisam ser uma fonte de felicidade ou de cura. Muitos dos sentimentos que as pessoas têm, como temor e respeito, se satisfazem, na maioria das religiões, através da relação com a divindade. No confucionismo, essas experiências emocionais se realizam nas relações humanas. A principal obra sobre Confúcio, intitulada Os Analectos, oferece uma análise mais profunda da própria autoconsciência de Kung. Demonstra seu apreço por rituais e pela virtude e sobriedade decorrentes deles. A personalidade de Kung tinha claramente uma faceta religiosa, com um profundo respeito pela vontade divina. Os Analectos são um registro das conversas de Kung com discípulos e também a melhor fonte para aprender seus ensinamentos. Mas o confucionismo, como escola filosófica, considera como seus textos especiais uma coleção de livros que inclui desde entretenimento até jornalismo. Esses livros são conhecidos como os clássicos. Na época de Kung, havia 6 clássicos. O primeiro clássico era o Livro das Mutações, também conhecido como I Ching, e era um estudo da interação entre as duas forças cósmicas Yin e Yang. Essas duas forças não representam meramente opostos. São também parceiras em processos criativos. Elas são vistas em manifestações como passividade e atividade, influências femininas e masculinas, luz e escuridão e tantas outras. As mudanças são vistas como a interação entre Yin e Yang, princípios opostos que moldam o destino de todas as criaturas e todas as coisas. Hoje, o Livro das Mutações é conhecido no Ocidente como um manual de divinação, e Yin e Yang tornaram-se os símbolos da religião chinesa. O segundo clássico era o Livro da História. Este era uma compilação de documentos históricos que incluía discursos de antigos reis e ministros. O Livro dos Poemas era uma compilação de poesias que incluía canções folclóricas e hinos rituais de maior formalidade. O Clássico dos Ritos incluía uma compilação de rituais chamado Livro de Etiqueta, com as bases da antiga ética do Estado e instruções para organizar a burocracia. O quinto clássico eram os Anéis da Primavera e Outono, uma crônica de Lu, estado natal de Kung.
Um sexto clássico, o livro da música, não existe mais. Grande parte dos ensinamentos de Confúcio são princípios morais. Um princípio comum ao confucionismo e à tradição ocidental, por exemplo, é que o confucionismo afirma: não faça aos outros o que você não quer que façam a você, enquanto que na tradição ocidental isso é dito de forma afirmativa: faça aos outros. Então, o que há de comum entre todas as religiões são os princípios morais, e eles são, eu diria, a coluna dorsal dos tratados do confucionismo. O cerne de muitos desses textos clássicos é anterior à época de Kung. Os textos evoluíram no decorrer do tempo e continuaram se expandindo por muito tempo ainda após a morte de Kung. No ano 213 a.C., depois de unir o país pela espada, o imperador Qin mandou queimar os livros. Graças à memória de estudiosos e a poucos fragmentos remanescentes, os textos foram mais tarde recuperados. A dinastia Han, que durou cerca de 4 séculos, de 206 a.C. a 220 d.C., representou uma grande mudança na civilização chinesa. A China tornou-se mais humanista que antes, desenvolvendo um forte interesse por filosofia, história, literatura e política. Em 124 a.C., o governo Han fundou a Universidade Imperial para educar os futuros funcionários do governo nas ideias confucionistas. Para evitar outra desastrosa queima de livros, os escritos clássicos foram então gravados em pedra. Alguns dizem que o grande mérito do confucionismo é revelar o que há de absoluto no relativo. Ou seja, encontra um sentido supremo no caráter moral das relações humanas. Kung pregava uma doutrina de reciprocidade e solidariedade. Ele dizia que qualquer um pode ser nobre se lhe ensinarem os valores certos. E fundou a primeira escola particular chinesa de ensino superior. A escola de Kung centrava-se mais na arte de governar e no aprimoramento das sensibilidades morais dos alunos. Uma das concepções confucionistas mais conhecidas é a chamada 5 relações, que seriam as relações entre governante e ministro, pai e filho, marido e mulher, irmão mais velho e mais novo, e entre um amigo e outro. Cada uma das 5 relações pressupõe responsabilidades mútuas e recíprocas. Um ministro deve lealdade a seu governante e uma criança deve respeito a seus pais. Mas o governante deve, em troca, cuidar de seus súditos, assim como os pais devem cuidar de seus filhos. A doutrina central de Kung é a virtude do Zhen, que são o afeto e o amor existentes nas relações humanas. Para a família, eles reservaram um tipo especial de amor, porque as raízes do Zhen são a devoção filial e o respeito fraterno. O confucionismo reconhece o amor natural das relações familiares. Também reconhece os sentimentos naturais suscitados pela necessidade do próximo, quem quer que ele seja. Para o seguidor de Confúcio, o amor dos pais pelos filhos também se estende aos filhos de outras pessoas. O respeito filial pelos pais se estende aos pais de outras pessoas e aos mais velhos em geral. As relações familiares servem de modelo para o comportamento social, no afã de alcançar o amor universal. As pessoas devem respeitar os idosos, tanto os de sua família quanto os das famílias dos outros. Devemos ser bondosos não só para com as nossas crianças e adolescentes, mas para com as de outras famílias também. Esses preceitos são a fonte de união e solidariedade na cultura chinesa. Mas o confucionismo é mais do que um manual de bom comportamento. Também estabelece certos rituais, inclusive rituais religiosos. O confucionismo foi até mesmo chamado de religião ritual ou Li Jiao. O culto ancestral dos chineses era cercado de rituais como a veneração ao céu, o Senhor Supremo. Kung Futsu
Pregava que era extremamente importante termos correta disposição interior ao nos engajarmos num ritual social ou religioso. Senão, as boas maneiras iriam se tornar mero formalismo ou hipocrisia. O confucionismo requer moralidade racional e um tipo de virtude que produz relações harmônicas e responsáveis com outros seres humanos. Na tradição confucionista, as maiores virtudes são a harmonia alcançada pelo relacionamento harmônico com os outros, o menosprezar de confrontos e conflitos e a prática de modos de vida que conduzam à harmonia entre os seres humanos. Enfim, a harmonia é uma das principais virtudes. Outra virtude importante é a benevolência. Kuhn negava ser um revolucionário. Ele até mesmo atribuía as próprias ideias aos antigos. Ele causou pouco impacto enquanto viveu. E morreu na obscuridade com cerca de 72 anos, em 479 a.C. Kuhn estava convencido de que sua vida fora um fracasso e que seus ensinamentos seriam logo esquecidos. Observando essas tradições religiosas a partir da visão de um antropólogo, a gente se pergunta o que significam essas tradições no que se refere ao comportamento humano. Hoje, os chineses não são conscientes ou mesmo oficialmente confucionistas. No entanto, grande parte dos seus sentimentos e desejos, assim como o seu senso de dever, é governada por seu passado. Então, muitos permanecem dentro da tradição confucionista, independentemente de acreditar nela ou não. Mas o confucionismo ainda é relevante? Se entendemos o confucionismo como uma ideologia passadista voltada para o estudo estéril de textos, com uma rígida hierarquia social, em que pais sempre reprimem filhos, homens comandam as mulheres e o passado impera sobre o futuro, então o confucionismo perde relevância no mundo moderno. Mas se vemos o confucionismo como uma forte declaração de que toda pessoa é preciosa, de que a grandeza moral é possível, de que as relações sociais são baseadas em valores éticos e o eu permanece sempre aberto ao transcendente, então o confucionismo pode ser a base de uma verdadeira concepção de dignidade, liberdade e igualdade. Se quisermos entender os chineses e outras culturas do Extremo Oriente, então precisamos entender o confucionismo e o taoísmo. Pode-se dizer que a filosofia chinesa é, em geral, baseada em duas faces da existência. A face mais ativa, ou Yang, e a mais contemplativa, ou Yin. A força ativa Yang é associada tanto à moral quanto à filosofia social do confucionismo. É tida como uma força masculina e tem predominado nos períodos de unidade política e ordem social. A força contemplativa Yin tem sido mais associada ao taoísmo. Essa face passiva das coisas pode ser vista no naturalismo e no quietismo. A força Yin é vista como feminina. Mas as forças Yin e Yang não são mutuamente excludentes, e o taoísmo é frequentemente representado por um círculo, onde dois desenhos em preto e branco se entrelaçam. O taoísmo é ao mesmo tempo uma filosofia e uma religião, e às vezes essas duas formas de taoísmo são muito diferentes. O problema é intensificado pelo fato de que todas as escolas de filosofia e religião chinesas usam a palavra Tao, que significa o caminho. A maioria dos filósofos taoístas tem a genuína aspiração religiosa de transcender as limitações desta vida. Essa busca é tão antiga quanto a própria humanidade. Os filósofos taoístas também se isolaram do mundo
mas não tanto para escapar ao que há de ruim na vida terrena. Eles se afastaram em protesto contra a opressão exercida pelas instituições políticas e sociais do homem. Houve ocasiões em que alquimistas taoístas ganharam favores políticos. Em outros casos, mestres taoístas enfrentaram batalhas políticas tanto contra confucionistas quanto budistas. Mas a maioria tem preferido se manter anônima e reclusa e tem mantido sua crença envolta em mistério. Durante boa parte de sua história, o taoísmo tem sido praticado sob um manto de segredo. A princípio, uma filosofia de reclusos tornou-se uma religião, cujos seguidores têm geralmente buscado o anonimato. Muitos ensinamentos taoístas são formulados através de enigmas, e os seguidores desse círculo esotérico geralmente só revelam seus segredos aos iniciados. Esse manto de segredo só foi retirado recentemente. A filosofia taoísta clássica está contida em dois textos principais. Um é o Lao Tse, e tem o mesmo nome do seu autor, e o outro é o Chuang Tzu, também homônimo de seu autor. A concepção do Tao parece ser uma tentativa filosófica de estruturar uma antiga crença religiosa chinesa. Nos clássicos confucionistas, a divindade suprema era chamada Senhor nas alturas. Ao Deus Céu, às vezes, era dado o papel de progenitor ou criador. Mas no Chuang Tzu e no Lao Tse, o Tao é predominante. Aqui, o Tao não é visto como uma deidade personificada, mas como um modelo para o comportamento humano, o caminho natural, o caminho humano. Segundo Lao Tse, o Tao já existia antes do universo. É o ancestral imutável de todas as coisas, a fonte da qual tudo veio a ser. Os praticantes do taoísmo acreditam descobrir esse primeiro princípio inominável seguindo 3 métodos: contemplando o universo, cultivando a disposição correta para a meditação e adotando a perspectiva correta em relação à vida. No taoísmo, essa visão correta é expressa pelo termo Wu Wei, que significa literalmente inação. Wu Wei
não deve ser entendido como ausência literal de ação, mas como agir sem artificialismo, sem exageros e sem apego à ação em si mesma. A parte prática do Lao Tse, então, é viver de acordo com o caminho. Um caminho de naturalidade, simplicidade e até mesmo fraqueza. Entretanto, a doutrina da inação ensina a sobrevivência. Nos ensina a manter a própria integridade em tempos de desordem. Esta talvez seja a lição prática mais importante da filosofia taoísta, e foi de grande importância na evolução da religião taoísta. O Lao Tse sugere certo grau de ascetismo, que é de se afastar do mundo, de seus prazeres e mesmo de seus valores mais prezados. Os que buscam o conhecimento do Tao devem purificar sentidos e paixões, que distorcem nossa verdadeira percepção da realidade. A civilização, então, seria um afastamento do Tao. A filosofia taoísta instrui seus discípulos a buscarem harmonia apenas e tão somente com a natureza. Isso é bem diferente de buscar as virtudes confucionistas de humanidade e retidão. Quando temos conflitos, quando agimos contra alguma coisa, ocorre o que chamamos de desarmonia. Por exemplo, considere um curso de água fluindo da montanha em direção ao mar. Se você colocar nele uma folha, a folha seguirá o fluxo, não haverá conflito. Isso é harmonia. Mas se você tenta fazer a folha voltar, subir a corrente das águas e você a puxar com um barbante ou assoprá-la com a boca, você estará aplicando uma força externa. Isso gera conflito. Você está indo contra a natureza, contra o caminho. Assim, seguir sua própria natureza é seguir o caminho. E isso é harmonia. Para alguns observadores, os ensinamentos políticos do Lao Tse invocam uma volta à natureza tipicamente romântica, mas já se disse que esses mesmos ensinamentos apoiavam autoridades políticas despóticas. Na localidade conhecida como Ma Wang Tui, foi encontrada uma cópia do Lao Tse manuscrita em seda. Datando do século II a.C., esses são os manuscritos do Lao Tse mais antigos de que se tem conhecimento. Outro texto fundamental ao taoísmo, chamado Chuang Tzu, é semelhante ao manuscrito do Lao Tse em dois sentidos. Primeiro, ele diz que o Tao é o princípio central que governa o universo. Segundo, mostra uma total e constante aversão à política. O Chuang Tzu parece uma compilação de ensaios em que há abundância de parábolas, alegorias, paradoxos e imagens fantasiosas. O manuscrito do Chuang Tzu faz uma ardente defesa da liberdade espiritual. Não tanto liberdade em relação a convenções sociais e restrições, mas em relação a limitações mentais. Conclama as pessoas a transcenderem interesses pessoais e preconceitos e prega que a liberdade só pode ser obtida na natureza em si, no Tao. O objetivo central do Chuang Tzu é encontrar a felicidade absoluta. Seu autor acredita que, para tanto, precisamos transcender nosso eu para alcançar a perfeita união com o Tao. Essa unificação implica um nível de conhecimento superior, um tipo de sabedoria que está além de todas as distinções entre as coisas, inclusive a vida e morte. Tal discernimento pode ser chamado de conhecimento místico, porque não pode ser obtido pelos meios costumeiros. Paradoxalmente, vem apenas quando esquecemos o conhecimento de tudo, sobretudo o conhecimento do eu. O Chuang Tzu advoga o sentar e esquecer, ou Zhuowang. Também menciona um jejum mental em que o adepto esvazia os sentidos e a mente. Se estudarmos toda a ciência atual, jamais seremos capazes de superar o mundo material e sempre temos alguns enigmas a decifrar e depois mais enigmas a decifrar. Portanto, mesmo se estudarmos a ciência durante milhares de anos, ainda não entenderemos o universo. Mas se você visualizar todo o cosmos a partir da antiga sabedoria da China ou da Índia, você saberá o que se passa, verá que tudo é vazio. É o Tao. É o Tao, é a suprema consciência. A religião taoísta, de certa forma, vem de quando se praticava divinação e leitura de oráculo com ossos.
Os sacerdotes taoístas são herdeiros de uma sociedade em que adivinhos e xamãs eram reverenciados por sua habilidade de se comunicar com o mundo espiritual. O mundo do Senhor nas alturas e outros deuses e espíritos. Acreditava-se que os antigos xamãs eram capazes de trazer chuva à terra seca e curar os doentes. A fraqueza humana e as doenças eram associadas ao pecado, ou seja, as coisas que ofendem tanto a consciência quanto a divindade. Os religiosos taoístas também associavam a cura à confissão desses pecados e à busca do perdão e do auxílio dos poderes superiores. Ainda assim, os taoístas sempre deram muita atenção à fisiologia e à farmacologia. E isso trouxe muitas contribuições à medicina chinesa. Os taoístas acreditam que devemos nos valer dos poderes sobrenaturais para nos ajudar e proteger nesta vida. Naturalmente, tudo isso levanta a questão da imortalidade. Ao longo da história, certas pessoas buscaram a imortalidade terrena na forma humana, mas a experiência universal da morte sugere que tal busca é ingênua. A longevidade real é sua mente continuar viva após a sua morte física. Acho que essa é a melhor forma de explicar a vida após a morte. Se você realiza alguma prática espiritual com diligência e regularidade, então sua mente ainda pode permanecer viva depois que seu corpo físico morrer. Bem como todos dizem, a morte é o fim de uma coisa, mas é o começo de outra. A morte ocorre para o nosso corpo quando morremos, e nada funciona. Isso é o começo do mundo, o começo da nossa desintegração. Nosso corpo se transforma em outra coisa. Vamos pensar no que acontece com nossa mente. Toda noite nós dormimos. Para onde nossa mente vai? Nunca pensamos nisso, nem nos preocupamos com isso. Mas automaticamente, no dia seguinte, acordamos pela manhã. Então, ao morrermos, como sabemos que não fomos para outro lugar? Só não voltamos para contar. Isso não é o fim. É o fim do nosso corpo. Mas não é o fim no conceito de eternidade. À medida que evoluiu, o taoísmo religioso se firmou como uma religião redentora. Embora ensine aos fiéis como viver vidas saudáveis, também procura guiá-los através desta vida transitória para uma eternidade feliz. Essa visão é muito diferente do confucionismo, cuja intenção é aperfeiçoar as condições morais nesta vida. Os taoístas hoje falam de imortais sagrados que ascenderam às regiões celestiais. Eles falavam de imortais terrenos que habitavam as florestas e montanhas sagradas e acreditavam que alguns seres humanos pareciam morrer, mas na verdade deixavam o corpo e ascendiam somente em espírito. Como os taoístas acreditam que homens e mulheres podem se tornar imortais, eles conduziam experimentos alquímicos, descritos como uma tentativa de roubar o segredo do céu e da terra. Em outras palavras, os taoístas acreditavam que a alquimia podia extrair da natureza o mistério da vida. Embora tenham fracassado em encontrar o elixir da imortalidade, suas experiências levaram a descobertas científicas na química, medicina e farmacologia. Tais descobertas só chegariam à Europa muitos séculos depois. Essa erva é de uso muito comum na China como tonificante do fígado e do rim. Também é uma antiga erva taoísta chinesa de longevidade e é muito popular entre os chineses. Também na cozinha. Ela é chamada de gokizi. Muitos taoístas se assemelham aos alquimistas da Idade Média. Eles acreditavam que pela manipulação de substâncias era possível aumentar a saúde do homem a ponto de permitir que a pessoa se tornasse imortal. Alguns imperadores chineses usaram sacerdotes taoístas para aumentar sua longevidade.
Então, essas práticas passaram a ser vistas como práticas taoístas porque eram realizadas por adeptos do taoísmo. O milagre da alquimia, por assim dizer, seria transformar aquilo que é comum e encontrar alguma coisa que é vista como incomum ou como extraordinário. Isso é alquimia. Ou seja, qualquer coisa fora do comum viria do que é comum. Você torna o comum extraordinário, você torna diferente. Portanto, nesse sentido, tudo que vem da natureza contém o processo alquímico. Você vê as coisas crescerem, você põe uma semente no chão, no solo, e você fornece a ela o terreno certo, a temperatura certa, a umidade certa, e ela crescerá. Isso é alquimia. A alquimia acontece, na verdade, diariamente em nossa vida. Nós só não sabemos reconhecê-la. Ao longo da história, os taoístas também cultivaram a vida mortal quando desenvolveram técnicas de cura, de circulação, exercícios de meditação e higiene sexual. O taoísmo oferecia um sistema de cura verdadeiramente holístico, baseado num texto do século VI a.C., chamado Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo. Esse texto continha uma lista de prioridades para a boa saúde. Primeiro, trate o espírito. Então, alimente-se adequadamente. Daí virá a cura para o corpo. O taoísmo desenvolveu práticas de meditação que incluem um exercício com certos movimentos realizados de pé, com os joelhos levemente flexionados. Isso supostamente ajuda a restaurar o equilíbrio adequado de energia, ou o que os chineses chamam de Qi, dentro do corpo. Os taoístas acreditam que o Qi percorre meridianos dentro do corpo. A yoga e a acupuntura chinesas são baseadas nesses meridianos que apresentam vários pontos de acupuntura. Você se livra da energia tóxica causada pelo vento maligno. O vento maligno geralmente ataca a cabeça, causando obstrução. Quando há deficiência de Qi, a energia tóxica pode aumentar muito e precisamos estimular o Qi para nos livrarmos da energia tóxica que costuma vir do vento maligno. Nós a chamamos de Feng Qi. A religião taoísta também vê o corpo humano como um tipo de forno, no qual é possível preparar o elixir de imortalidade. Esse conceito é baseado num tipo de alquimia interna associada à yoga e à meditação taoístas. Segundo a teoria que fundamenta esses métodos, o corpo humano é dividido em 3 áreas chamadas campos sinabrinos: cabeça, tórax e abdômen. Cada campo é habitado por vários deuses que dão ao corpo vida e sustentação, e são supervisionados por um panteão de divindades chamado a Tríade Taoísta, ou Trindade. Os taoístas acreditam que a vida é feita de 3 princípios. Esses seriam o sopro, ou Qi, a essência vital, ou Jing, e o espírito, conhecido como Shen. Na meditação taoísta, é preciso concentrar a mente nos órgãos internos do corpo e nos deuses que os habitam. Esses deuses são vistos como emanações diretas da energia primordial no organismo humano. Os praticantes avançados de yoga atingem algo chamado respiração embriônica, imitando conscientemente um feto no útero materno. Esse exercício reconhece a existência de processos metabólicos importantes no interior do corpo. Psicologicamente, envolve a busca por paz interior e a integração da personalidade humana. A suprema atitude taoísta representa o ápice do sentar e esquecer. Uma frase que se refere a certas práticas meditativas na mais elevada tradição mística do taoísmo. Nesse estado mental, símbolos e imagens supostamente deixam de ser necessários. A pessoa simplesmente se senta e esquece. Eu diria que o homem, sobretudo, tem um corpo, tem uma mente. Ele transita entre os dois, entende? Se seu corpo é saudável, relativamente saudável, se sua mente está em paz, então ele pode resolver todos os problemas. E como é que se faz isso? Eu simplesmente diria,
Pare com tudo, não faça nada. Não fazer nada significa não criar, não pensar. E o que é pensar? É se preocupar. E o que é se preocupar? Você cria uma situação e acha que não pode resolver. Então se preocupa. Se você não cria a situação naquele momento, você não se preocupa. Se não se preocupa, encontra uma solução. Enquanto na Terra, os aspirantes a imortais devem tentar progredir na meditação e na vida diária. Devem tratar as necessidades mundanas como alimento e roupas, como um meio para atingir um fim a ser usado e abandonado. As pessoas deveriam se desprender dos desejos sensuais. Elas também deveriam eliminar a inimizade e o ódio que prejudica quem o sente. O corpo que envelhece é como uma casa com paredes em ruínas, que logo será trocada por outra. Tudo isso exige total serenidade em relação à vida e morte, doença e saúde, perdas e ganhos, riqueza e pobreza. Em outras palavras, é preciso ir além dos valores e problemas normais da vida mundana e encontrar paz e contentamento em qualquer condição, para se concentrar num objetivo maior. Alguns estudiosos dizem que a filosofia e a religião taoístas exaltam as características femininas mais do que o confucionismo. Uma análise do Lao Tse dá razão a essa tese. Refere-se ao Tao como a mãe de todas as coisas. E parece favorecer as imagens suaves, femininas na essência, como a água, os vales e o vazio. Implicitamente, o Lao Tse reconhece o Tao como a mãe do mundo. Para os confucionistas, o Tao se refere ao princípio fundamental da filosofia moral. Mas quando discutimos o significado do Tao nos escritos de Lao Tse e de Chuang Tzu, nós nos referimos ao Tao universal, o caminho que a tudo inclui. Embora essa ainda seja uma conotação essencialmente filosófica da palavra Tao, ela também tem uma dimensão religiosa. O taoísmo filosófico foi uma dentre muitas fontes que convergiram para criar o taoísmo religioso. Outra fonte foi a escola Yin e Yang, que buscava compreender a ordem natural em termos de duas forças complementares, ainda que antitéticas ou opostas. Uma terceira fonte foi a escola dos 5 elementos ou agentes, que afirmava que 5 substâncias físicas, metal, madeira, água, fogo e terra, representariam forças cósmicas. Tanto a escola Yin e Yang quanto a escola dos 5 elementos ajudaram os chineses em seus esforços iniciais para entender o universo. Essas ideias penetraram as filosofias taoísta e confucionista, mas se tornaram ainda mais marcantes na religião taoísta. Os sacerdotes taoístas obtêm licença para realizar os rituais de cada tradição específica. Eles também realizam muitos outros rituais em festivais durante todo o ano. Os rituais mais conhecidos são aqueles voltados ao Ano Novo Lunar, celebrados com dragões dançarinos e fogos para afugentar demônios.
A religião taoísta evoluiu de maneiras diferentes em diferentes regiões geográficas, mas sua mensagem central permaneceu forte e constante durante milhares de anos. É uma tradição que satisfaz e é sensível à necessidade humana de se relacionar com a natureza e com o universo dos espíritos. Une a crença em uma divindade suprema com a crença em muitos espíritos intermediários aos quais se tem acesso por meio de preces. Esses espíritos também se interessam pelo bem-estar mortal e imortal de seus devotos. O taoísmo oferece a seus adeptos a possibilidade de se comunicar com os deuses. Eles podem até mesmo se tornar deuses, seja durante um breve êxtase neste mundo, seja no além. O taoísmo defende a experiência mística e encoraja uma vida de retidão moral. Oferece consolo no sofrimento e esperança de realização ao considerar e tentar melhorar as condições deste mundo. Por tudo isso, o taoísmo continua a satisfazer gerações de seguidores e tem tudo para continuar assim por muitas gerações que estão por vir.